Olá, amados, muito bem-vindos. Me chamo Razi e hoje vamos falar como surgiu os signos, para que serve e como se associou os signos à personalidade individual de cada pessoa. E uma coisa muito importante, porque a ciência e a religião negaram esse conhecimento ou negam até hoje. Então, a astrologia surgiu a partir do ponto de que nós precisávamos organizar nosso tempo, nosso período de acordo com o Sol, a Lua, as nossas plantações, no objetivo de autoconhecimento também, em saber como os astros influenciam a Terra e tudo que tem nela, inclusive nós mesmos. Além disso, fiz um grande script aqui falando sobre vários pontos de vista, tanto científicos quanto psicológicos e religiosos, para trazer um embasamento melhor para vocês. Tem um pouquinho lá no pé do TDAH, por isso eu preciso de um texto escrito para poder não me perder aqui nesse texto. Inclusive vim para um lugar bem tranquilo aqui, cheio de natureza, com certeza vou mostrar para vocês. É um lugar muito perto de onde eu moro. É um lugar muito em paz. Gosto muito. Espero que um dia vocês possam visitar também. Como a gente dividiu o nosso tempo, né? Através dos equinócios e solstícios, dividimos os meses e as estações do ano. E através das lunações das constelações estelares, dividimos o ano em 12 meses. As constelações estelares foram nomeadas de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Cada constelação dessa se refere a um período do ano, desde o início até o final do ano. Essas iluminações e nosso exato nascimento influenciavam em nossa psique, nosso comportamento, e por isso foi se associando os signos a também individualmente a nossa personalidade. Por exemplo, eu nasci em novembro. Dentro da astrologia tropical, eu tenho um signo de Escorpião. Daí esse padrão de comportamental, de acordo com a hora do nascimento, a data específica, como as constelações estavam distribuídas ao redor do nosso planeta, se tem um padrão fixo pré-determinado sobre a nossa psique, de forma coletiva. Não que isso seja igual para todos, porque todos nós temos histórias individuais diferentes e reagimos a essas características de forma muito também pessoal. Antigamente a astrologia era unida com a astronomia, que hoje a astronomia é considerada uma ciência e a astrologia é considerada uma pseudociência. Por quê? Porque a astronomia se refere ao físico, ao químico. Por exemplo, qual componente químico os planetas têm, qual é a física sobre a longitude, sobre a iluminação que se tem sobre esses planetas. E a astrologia se refere muito aos efeitos energéticos e vibracionais que esses astros têm e influenciam nós, né, como seres humanos e como natureza no conjunto total, né, do universo. Daí existe uma diferença entre esses dois estudos, porém se entrelaçam em desenvolvimento ao longo de milênios de anos de estudos, devido a uma barreira religiosa, onde principalmente a católica, que tinha uma vertente muito política, negou esse conhecimento, e também a ciência, por não ter comprovações de padrões científicos, né, metodologia científica, não aceitou a astrologia como um estudo científico, né, essa questão vibracional energética que influencia a nossa psique. Mesmo não seguindo esses padrões religiosos nem científicos que a astrologia deveria seguir, esses 12 é um número padrão que se repete em muitas áreas de nossa vida, tanto no nosso corpo
quanto até na própria história religiosa, ou seja, do lado científico e no lado religioso. Por exemplo, o nosso corpo humano é dividido em 12 sistemas: o nervoso, o circulatório, o digestivo, o esquelético, o muscular, o respiratório, o endócrino, o linfático, o reprodutor masculino, o reprodutor feminino, o urinário e o tegumentar. O religioso, existe vários deuses ao longo de milênios de anos e em várias culturas diferentes e regiões diferentes, que, como o deus Horus, Osíris no Egito, há 13.100 anos antes de Cristo, e Mithra da Pérsia, há 2.000 anos antes de Cristo, e o próprio Jesus Cristo tiveram 12 discípulos, que são perfis psicológicos, onde se eleva para cada um de nós, porque todos nós temos esses 12 arquétipos. Consequentemente, devido à data de nascimento, ao momento que nascemos, temos mais predominante algumas características e outras não. Agora, mesmo com todos esses padrões repetitivos, psicológicos e comportamentais e vibracionais, mesmo dentro de várias culturas, porque a astrologia foi desmerecida pela ciência e pela religião atualmente, né? Porque antigamente a astrologia era utilizada tanto pela ciência quanto pela religião, fazendo um sincretismo religioso e político. Agora, o que é sincretismo? É quando a política e a religião utiliza de um conhecimento para adequar aos seus próprios interesses. Por exemplo, o faraó antigamente, na época do Egito, dizia que ele estava fazendo o eclipse solar acontecer, porque eles já tinham toda a matemática ali pronta e sabia exatamente quando o eclipse ia acontecer. Daí, para poder ele ter o poder, uau, de ser uma coisa incrível, um ser humano fazer tal acontecimento, se teria como se fosse uma divindade. Então eles associavam esses acontecimentos astrológicos a essa personalidade que era o faraó. E daí se agregava muito poder a essa personalidade. E não foi diferente assim com as religiões. Como ela não tinha um estudo aprofundado de onde viemos e para onde vamos, comprovadamente falando, ela se associava à astrologia, a esse estudo incrível, para trazer resposta para a humanidade. Agora, dentro da modernidade, em 1610, através de Copérnico, se quebrou um padrão e se desassociaram, tanto pela quebra de a Igreja Católica perder seu poder político, quanto de que Copérnico comprovou que a Terra não era o centro do universo como a Igreja Católica pregava. E isso fez com que houvesse essa quebra de ligações de conhecimento. Além dessas quebras de padrões que a igreja seguia, ainda tinha os predisposição a acontecimentos futuros, que pode ser considerado também como adivinatórios. Por exemplo, se o universo é matemático, se a Terra tem um período exato em se mover, né, em sua própria rota, na roda ao redor do Sol, e assim outros planetas e outras constelações, que há 100 anos vamos ter exatamente qual é a posição onde o planeta vai estar, onde o Sol estará, em qual constelação ele vai estar e quais outros planetas onde eles vão estar posicionados de acordo com essa matemática exata, né? E essa questão adivinatória católica sempre foi contra, porque tira o poder pessoal de todos nós, como se a gente não tivesse o poder de transformar os acontecimentos, transformar o futuro. Mas se a gente pensar que todos nós crescemos, nascemos como bebê, nos tornamos uma criança, depois
pré-adolescente, depois adolescente, depois adulto, idoso e assim vai. Então são padrões que se seguem e são inevitáveis de acontecer. Assim como existem padrões também universais que são inevitáveis de acontecer. Mas nós podemos interagir individualmente com cada acontecimento. Isso não significa que temos um destino certo para que aconteça, mas sim que existe a nossa influência sobre todo esse meio existencial. De qualquer forma, a católica não aceitava isso e por isso ela perseguiu e matou muitas pessoas por causa disso, inclusive os próprios estudiosos que eram financiados pela católica, como Giordano Bruno. Foi um cara fantástico, matemático e astrólogo. Pesquise um pouco sobre a Era das Trevas, que vocês vão entender do que eu estou querendo dizer. E de acordo com a ciência, por que a astrologia não funciona? Tem alguns testes desenvolvidos, só que não deram certo. Trouxe 2 testes aqui para a gente fazer uma análise e tentar entender o porquê não deu certo. O primeiro teste foi feito pelo cientista David Boas em 2007 na Inglaterra. Ele convidou alguns casais para ver a compatibilidade dos casais, se eles dariam certo de acordo com o signo solar. E não foi comprovado, porque a maioria dos casais não eram tão compatíveis quanto se dizia a astrologia de acordo com o signo solar. O segundo teste que eu trouxe aqui hoje foi em 1800, através de um cientista chamado Charles Carlson, nome diferente. Convidou 28 astrólogos para identificar entre 116 pessoas quem era do signo de Sagitário, e apenas 34% acertou. Ou seja, foi considerado um resultado irrisório. Mas só que a análise sobre isso é que todos nós temos todos os signos em nosso mapa astrológico. Quando nascemos, o Sol está em um determinado signo, né? Por isso que a gente pergunta para uma pessoa: você é de qual signo? Não sei quem fala: eu sou do signo de Virgem, eu sou do signo de Escorpião. Mas isso é nosso signo solar. Mas nós temos todos os outros signos ao nosso redor e temos mais predominância energética em determinados signos devido a posicionamentos, a outros planetas, né, fortalecendo essas energias, emanando outras energias. Então, influencia em nossa psique como um todo, não somente nosso signo solar. E por isso não foi se comprovado com exatidão essa compatibilidade. É possível se aproximar melhor cientificamente sobre os resultados? Sim, quando se tem uma lógica direcionada em relação a todos os signos que nós possuímos. Agora, cientificamente falando, um psicanalista, psiquiatra e psicoterapeuta chamado Carlos Gustav Jung nasceu em 26 de junho de 1875 na Suíça. Testou através das terapias com seus pacientes que padrões de símbolos, ideias e fantasias se repetiam, comprovando que nossa mente é dividida em 3 partes: consciente, inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo. O consciente é esse momento que eu estou aqui vivenciando, vendo essas pedras, vendo esse mar, sei exatamente o que eu estou fazendo e o que eu estou falando. O inconsciente pessoal são minhas experiências pessoais que foram reprimidas ou escondidas devido a seleções naturais do meu inconsciente, em dizer que aquela informação não é tão importante. Por exemplo, o que eu comi a semana passada no jantar, no sábado, eu não vou me lembrar, porque minha mente automaticamente ela guarda essa informação porque não acha tão necessária para a minha sobrevivência. Assim também como é o inconsciente coletivo, que é composto por estruturas psíquicas de forma coletiva. Justamente esses padrões de símbolos, ideias e fantasias que se repetiam nesses clientes ou pacientes que Jung atendia, que estudadas mais profundamente tinham as características de personalidade específicas que foram chamadas de arquétipos
arquétipos, que é um assunto simplesmente incrível. Esses arquétipos foi chamado de o amante, o bobo, o criador, o cuidador, explorador, o fora da lei, o governante, o herói, o inocente, o mago, a pessoa comum e o sábio. Jung se encantou tanto com esse estudo que dedicou sua vida inteira a se aprofundar, viajando o mundo desde a Índia até o Egito, se aprofundando na astrologia, tarô, cabala e leis herméticas. Mas, se eu te falasse que existe muito mais do que 12 arquétipos, que atualmente conhecemos 22 arquétipos, esses 12 arquétipos do inconsciente coletivo são justamente comportamentos humanos. Existem outros arquétipos que são comportamentos sobre-humanos. E ainda existem outros arquétipos que nós, mesmos seres humanos, manifestamos. O ser humano vai crescendo, se desenvolvendo e co-criando novos arquétipos psicológicos. No próximo vídeo eu quero falar sobre eles e por isso o tema será o entrelace do tarô e a astrologia e o desenvolvimento psicológico dos signos em acordo com nossa própria psique, em que momento ele se manifesta em nossa vida individualmente, porque todos nós temos todos os signos. Então eu te convido a assistir o próximo vídeo também. Tenho certeza que vai trazer um grande conhecimento para vocês. E aqui fico, me chamo Razi e já convido você a seguir o canal e a deixar o seu like se você gostou do conteúdo.